E aí, galera do Tá Valendo, hoje a gente tá aqui na prainha do Canto Verde para acompanhar um pouquinho do Seminário dos Direitos e Autonomia dos Povos Originários daqui do Brasil, que tem como ênfase, as reservas extrativistas federais do Ceará, que inclusive a prainha do Canto Verde é uma das duas reservas extrativistas que tem aqui no nosso Ceará. Tá valendo conhecer nossa história, reconhecer e lutar por nossos direitos. Hoje estamos na comunidade Prainha do Canto Verde, que ao lado da praia do Batoque forma as duas comunidades tradicionais extrativistas do Ceará. Em todo o país são apenas 28 reservas extrativistas. Desde 2009, a Prainha do Canto Verde foi declarada reserva extrativista e hoje a comunidade se reuniu com a academia para um diálogo em torno dos direitos e autonomia dos povos tradicionais e como a comunidade pode e deve se posicionar. Estamos aqui com a Raquel Coelho, professora da Universidade Federal do Ceará, no curso de Direito. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o intuito da pesquisa que está sendo feita aqui no Cantinho Verde e dizer um pouquinho também qual é o objetivo da pesquisa. Fala um pouquinho pra gente. Obrigada pela atenção de vocês a esse espaço, a Prainha do Canto Verde, e a pesquisa que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará, na verdade pela pós-graduação da Faculdade de Direito. É um momento em que nós estamos trazendo o retorno dessa pesquisa. Então nós estamos aqui para um seminário em que o nosso pesquisador defendeu a tese de doutorado dele sobre direitos das comunidades e povos tradicionais, e ele traz o resultado dessa pesquisa até como forma de agradecimento e também de empoderamento para a luta, que é tão importante aqui, não é? E se a gente não se posicionar constitucionalmente, legalmente, esse espaço aqui torna-se um espaço talvez até individualizado, quando toda a legislação protege a reserva, para que ela seja um espaço coletivo com suas autonomias próprias também. E é esse diálogo que nós viemos estabelecer hoje aqui no seminário. Estamos também com professores americanos que vieram da Universidade de Nova York, de Washington, para conhecer a luta dos moradores da Prainha do Canto Verde pela manutenção da reserva extrativista. E também temos professores italianos que estão aqui conosco, que se interessaram pela luta, juízes, procuradores do município, professores de várias universidades também estão aqui conosco. Então esse eu acho que é um momento muito importante, marcante para a Prainha, para a gente discutir, dialogar, chegar a consensos legais dentro de toda a nossa legislação nacional que protege esses espaços, Prainha do Canto Verde é tão linda e tem valor. Aquele do mar verdejante é obra do Criador. Gente, estamos aqui agora com o Roberto, que é mais conhecido como Painho, que faz parte aqui da comunidade da Praia do Cantinho Verde. E conta pra gente qual a importância, dessa galera estar aqui incentivando a luta que vem há mais de 40 anos aqui da comunidade. Qual a importância para vocês dessa pesquisa, desse apoio? Bom, quero dizer a todos que esse momento para estarmos aqui é uma história da Prainha do Canto Verde que inicia na década de 80 em defesa do território, em defesa do direito de melhor qualidade de vida, E hoje a Prainha, com a sua história, se tornou uma reserva extrativista, onde dá direitos nós nativos, garantir hoje nossa vivência aqui e também para as futuras gerações. E hoje esse seminário é importante porque ele vai nos trazer esclarecimentos sobre o mundo jurídico que para nós muitas vezes a gente não conhece, Então a gente é um estudo muito importante para dizer quais são os nossos deveres, o que a gente tem que cobrar dos órgãos hoje, dos direitos, Então isso é muito importante, a gente trazer pessoas que fazem o estudo e mostra pra gente quais os caminhos que devemos caminhar daqui a alguns anos, garantindo essa comunidade, o modo de vida e das futuras gerações. Então, para nós é uma grande importância ter aqui com pessoas de outros países também, trocando essa experiência na reserva extrativista.
E Painho, conta pra eles também qual a maior luta de vocês aqui, qual o objetivo mesmo, a principal luta da comunidade desde que foi, né, aí colocada aí pra gente. A maior luta que nós temos hoje é manter a nossa qualidade de vida, é a luta da terra, defender a terra para o coletivo, né? Uma educação melhor para nossos filhos, uma pesca mais sustentável. Então hoje o nosso maior foco é manter, é garantir isso aqui que venha as futuras gerações e consiga também dar a continuidade que alguns já passaram e hoje nós estamos aqui dando continuidade. Então esse é um dos maiores focos, viver a vida bem na Praia do Canto Verde. Traz pra gente alegria, pra pescador, estou pronto cada dia. E eu faço uma pesquisa sobre o federalismo no Brasil, já desde graduação, mestrado, e precisava fazer esse link com as comunidades, né? com os povos indígenas também. Então o trabalho faz justamente esse resgate de como a forma federativa de Estado no Brasil, que tem na autonomia, na descentralização suas principais características, como é que isso pode beneficiar as comunidades tradicionais em especial. A gente sabe, por exemplo, que as populações indígenas, os povos quilombolas já têm uma proteção, ainda precisa de mais, claro, mas já há uma regulamentação mais firme. Entretanto, apesar da Constituição falar também em comunidades tradicionais, mas não há o mesmo nível, digamos assim, de suporte legal, jurídico. E as comunidades, elas no Brasil são 28 comunidades tradicionais reconhecidas, né? E nós temos aqui no Ceará 2 reservas extrativistas federais, e essas reservas albergam 2 comunidades pesqueiras, né? São extrativistas marinhos costeiros. E a ideia da tese é justamente fazer essa ponte entre a autonomia federativa e a autonomia dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. E conta pra gente o que é que falta, né, dessas leis aí para proteger ainda mais a comunidade e dar o impulsionamento que elas precisam e o apoio também. Pois é, essas reservas elas foram criadas por decretos federais, né? E tem essa regulamentação. Então não havia em tese uma necessidade de novas leis, digamos, para criar. Na verdade, o respeito ao que já existe, aos princípios constitucionais. Então a Constituição ela não tem a condição de especificar em milhares de artigos os direitos. Ela traz em linhas gerais, né, especialmente os princípios, mas ainda assim na ordem social ela vai falar de povos indígenas, de povos tradicionais, de comunidades, né, a proteção a esse patrimônio material que nós temos, a ancestralidade, tantos direitos relacionados à ocupação, às comunidades tradicionais, e aí já há essa regulamentação. Entretanto, nós sabemos que há especulação imobiliária, sabemos que existe muita desinformação, infelizmente, nas comunidades, né? E muitos se sentem inseguros e muitas vezes acabam sucumbindo ao poder financeiro, econômico, né, de grandes empresários, muitas vezes, que se aproveitam até dessa fragilidade da comunidade. Quem mora ali na prainha tem muita felicidade, e quem conhece uma vez fica sentindo saudade. Bom, estamos aqui com o André, que é o professor também da Unijaguaribe, lá no curso de Pedagogia. André, conta um pouquinho pra gente qual a ligação, né, do Instituto aqui do Vale do Jaguaribe com a comunidade e esse projeto que está sendo desenvolvido. Então, a gente tem uma relação já longínqua já com a Unijaguaribe. A boa parte dos nossos universitários, talvez 90% dos nossos universitários aqui da comunidade, daqui da região, dos nossos professores aqui da escola, são egressos ou estão lá na Unijaguaribe. Então, pra gente, essa relação deles, a minha esposa já foi professora lá, eu estou lá hoje também. Então, para nós, a comunidade tem a Unijaguaribe assim como uma grande instituição parceira. E é isso aí, os jovens, né, se veem na gente, trazendo aqui a realidade da comunidade. A gente sabe também que é uma região bastante turística, né? Então conta também o turismo aqui que é feito dentro da praia do Cantinho Verde. Pronto, a gente já tem um histórico já de turismo comunitário. Aqui a gente tem essa prevalência de que os próprios moradores possam empreender e trazer os turistas, né?
Então, a gente tem várias pesquisas, vários grupos universitários que vêm nos visitar para analisar como é que é esse turismo, como é que é esse tipo de impacto social e econômico, né? Então, a gente já foi motivo de vários programas da Globo Ecologia, entre outros, né, aqui em Fortaleza também, sobre esse turismo, né, que a gente tenta manter nossas características, sem fazer muitos prédios, né, sem fazer uma coisa muito sofisticada, mantendo o conforto, mas também mantendo a nossa história, nosso modo de vida. Então as pessoas acabam querendo vir conviver com a gente, conhecer a nossa história, ter esse contato com a natureza de uma forma mais, posso dizer, natural possível. E é isso aí, galera. O programa do Tá Valendo Hoje contou com várias participações especiais, vocês puderam ver aí. E nos sigam nas redes sociais, curte, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar a gente. Beijo e até a próxima.